Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Bom, estou fazendo esse vídeo aqui, que é a correção da avaliação P1 de vocês, que foi realizada no dia 10/3, beleza? Infelizmente, a gente não teve oportunidade de discutir a resolução dessas questões, tá? Então, estou mostrando para vocês, a partir de agora, a resolução de cada um. Então, ó, a primeira questão que vocês tinham dizia assim: na malha quadriculada abaixo, desenhe um quadrilátero de sua escolha e calcule sua área. O lado de cada quadrado vale 1 centímetro. Então, você tem uma malha quadriculada e o enunciado pede para você desenhar um quadrilátero qualquer e calcular sua área. 99% dos alunos construíram um retângulo ou construíram um quadrado. Tanto faz que são os dois quadriláteros mais fáceis para a gente calcular a área. Aqui estou fazendo um esboço dessa provável figura, tudo bem? Estou sem o quadriculado, mas só para dar uma noção para vocês de como resolver essa questão. Bom, veja bem, se você fez a opção de trabalhar com um retângulo, por exemplo, vamos supor que você usou aqui 4 quadradinhos. Então, se você usou 4 quadradinhos, de acordo com o enunciado, você tem 4 centímetros. Aqui, a altura dele depende dessa altura, tá? Então, se você usou essa altura, por exemplo, de 2 quadradinhos, você teria essa altura igual a 2 quadradinhos. Só para recordar, então, para calcular a área de um retângulo, a gente usa a medida da base vezes a medida da altura, beleza? Mas tanto faz se você usou isso aqui como comprimento, largura, A vezes B. Isso não interfere na resolução. Ou seja, se você usou essas medidas, como proposta aqui nessa resolução, você teria 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, tanto faz. Portanto, a área desse retângulo seria equivalente a 8 centímetros quadrados. Tudo bem? Bom, lembrando que essa é uma questão aberta, tá? Então, é de acordo com aquilo que você achou interessante construir na malha quadriculada. Vamos supor que você tenha usado um quadrado, tudo bem? E o lado desse quadrado, sei lá, você pegou e usou 3 quadradinhos, só para ficar diferente do primeiro. Por exemplo, vamos supor que você colocou aqui 3 quadradinhos, ou, em outras palavras, 3 centímetros, ok? Bom, só para recordar também, a área de um quadrado é a medida do seu lado elevado à segunda potência. Ou, se preferir, a área desse quadrado, lado vezes lado. No nosso caso, eu teria 3 elevado à segunda potência. Ou ainda, a área desse quadrado, aqui, igual a 9. 9 centímetros quadrados. Beleza? Então, a primeira questão que vocês tinham na prova é uma questão bem aberta mesmo, tá? Desde que você tenha usado o quadrilátero e a fórmula corretamente, tá? A maioria usou um retângulo ou um quadrado, lembrando que é uma questão aberta. Então, poderia ser uma figura diferente destas, ok? Beleza? Tranquilo, então. Bom, pessoal, dando continuidade, então, nas questões da prova, segunda questão, tá? A segunda questão diz assim: apenas uma das alternativas a seguir é falsa. Determine qual é a afirmação falsa e reescreva a frase corrigindo. Bom, o primeiro item, no caso, diz assim: losangos são quadriláteros com todos os lados congruentes. É a definição de losango, tá? Ou, é a definição de losango, tá? O losango, ele é um quadrilátero, também é um paralelogramo, com todos os lados congruentes. Essa é a definição dele. Então, aí, no caso, o item 1, no caso, está correto. O item 2. Retângulos são quadriláteros com todos os ângulos internos congruentes.
e com todos os lados congruentes. Aí a gente tem um erro, a gente tem um problema, tá? Porque o retângulo são quadriláteros com todos os ângulos internos congruentes. Até aqui correto, beleza? Mas ele não tem todos os lados iguais, lados congruentes. Então, o item 2 está errado, tudo bem? Então, a gente vai reescrever, no caso, o item 2. Depois eu discuto com vocês o 3, beleza? Então, ó, correto. O 2 é o item a se considerar, tá? Então, ficaria assim pra gente, ó. Retângulos são quadriláteros com todos os ângulos internos congruentes, ou seja, só copiei do item, que até aqui está correto, tá? O problema vem a partir daqui na questão, tá? Então, a partir daqui eu vou fazer a correção. E com os lados paralelos iguais. Aí sim eu tenho o item, no caso, correto, tá? Então, fazendo a correção, o único pedaço do 2 que está errado é que ele afirma que um retângulo tem lados congruentes, e não é verdade. Então, só para esclarecer, eu vou fazer o desenho dessa figura aqui, ó. Então, ó, um retângulo, tá? Percebe que ele tem todos os ângulos, correto? De 90 graus. Todos os ângulos iguais. Porém, os lados não são congruentes. E aí sim, fazendo a devida correção, eu fico com os lados paralelos, aí sim, congruentes. Esse lado exatamente igual a esse. E esse lado igual a esse. Portanto, a afirmação errada é a afirmação 2 e a reescrita dela ficou assim. Retângulos são quadriláteros com todos os ângulos internos congruentes e com os lados paralelos iguais. Tudo bem? Só para esclarecer, o item 3, ele diz assim: paralelogramos são quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos. É a definição do mesmo. Beleza? Então, claro que o 3 também está correto. Beleza? Ok? É isso. Bom, pessoal, agora a questão 3, uma questão um pouquinho mais elaborada, tá? Vamos lá? Questão 3 diz assim: num triângulo isósceles, os lados congruentes, ou seja, lados iguais, medem 5 metros e a base mede 4 metros. Ele pede assim: item A, calcule a altura deste triângulo. Bom, claro que para responder essa questão, eu vou fazer um esboço, vou dar uma ideia do desenho desse exercício. Então, você tem, veja bem, um triângulo de acordo com o enunciado isósceles. Em outras palavras, eu tenho 2 lados iguais. Os 2 lados iguais que eu tenho nesse triângulo, de acordo com o enunciado, medem 5 metros, beleza? E o lado diferente, que é chamado de base desse triângulo. O lado diferente em um triângulo isósceles é sempre a base dele. De acordo com o enunciado, mede 4 metros. Então, eu tenho 2 lados iguais, medindo 5 metros. E eu tenho um lado diferente, medindo 4 metros. Beleza? Ele pede para eu calcular a altura relativa à base, ou seja, a base de 4 metros. Então, eu vou desenhar essa altura aqui, beleza? Então, a altura relativa à base seria este segmento. Veja bem, no triângulo isósceles, isso aqui é a altura, ou seja, forma ângulo de 90 graus com a base. Esse segmento é bissetriz, ou seja, divide
o ângulo exatamente ao meio e, além disso, esse segmento é mediana. Em outras palavras, divide o lado exatamente ao meio. Então, se eu tenho 4 metros o lado, a metade, 2 metros. Então, ó, mediana divide esse lado ao meio, 2 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu quero determinar no exercício a medida deste segmento, que eu vou chamar de altura. Então, veja bem, para resolver este exercício, eu vou usar este triângulo aqui ao lado. Eu vou riscar ele para ficar mais fácil, tá? Então, eu vou usar esse triângulo aqui, beleza? Então, ó, neste triângulo, eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, eu tenho um ângulo de 90 graus. Em um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, ou seja, eu tenho a medida de 2 lados e eu vou calcular o terceiro. De acordo com o teorema de Pitágoras, eu tenho que o quadrado da hipotenusa, maior lado desse triângulo, é igual à soma do quadrado dos seus catetos, beleza? No nosso caso, a hipotenusa é o maior lado, ou seja, 5. Então, eu fico com 5 ao quadrado igual h ao quadrado mais 2 ao quadrado. Se você trocar os lados, ou seja, os catetos, não tem problema nenhum, beleza? A gente só não pode trocar a hipotenusa, ok? Melhorando a expressão, eu fico com 25 igual h ao quadrado mais 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4 e passar para o outro lado, ficando 25 menos 4, beleza? Então, ficaria assim para mim, h ao quadrado é igual a 25, que já está do outro lado, menos 4. Ou seja, h ao quadrado é igual a 21. E para finalizar, a altura deste triângulo, potência virou raiz. Ou seja, no caso, seria a raiz de 21. Percebe que a raiz de 21, ela não é exata. E não dá para fazer a fatoração. Portanto, acabou o exercício. Então, resposta do item A, raiz de 21, e a unidade de medida, de acordo com o enunciado, dada em metros. Esse é o item A. Beleza? Como a questão vale 1 ponto e foi dividida em 2 itens, eu concluo, então, que cada item tem valor de meio. Beleza? Bom, agora o item B, de bosque, beleza? O item B, ele diz assim, calcule a área deste triângulo. Bom, para a gente recordar, a área de um triângulo é sempre a medida da base vezes a altura, e isso, óbvio, dividido por 2, tudo bem? Não se esqueça. A área de um triângulo eu tenho que dividir por 2, ok? Bom, dando continuidade, eu vou fazer as devidas substituições, ok? Então, eu fico com área do triângulo igual à medida da base. Não se esqueçam, tá? Esse triângulo, a base dele mede 4. Então, eu vou pegar 4 vezes a medida da altura que eu já calculei, que é raiz quadrada de 21. Aqui eu vou fazer uma adaptação, pois eu não tenho esse comando, raiz de 21. E isso, óbvio, né? Dividido por 2, beleza? Então, dividido por 2. A única coisa que eu consigo fazer neste exercício é uma simplificação, ok? Então, ó,
eu vou simplificar o 4 com o 2. Ou seja, a área deste triângulo seria 2, que multiplica a raiz quadrada de 21. Aqui não tem mais o que fazer. A única coisa, obviamente, é você acrescentar a unidade de medida. Se é área, então seria metros ao quadrado. Portanto, respondendo à questão, o item B ficou a área deste triângulo, 2 raiz de 21 metros quadrados. Esse item, mais uma vez, vale meio ponto. Finalizando assim a questão de número 3. Belezura! Bom, pessoal, vamos lá mais uma questão aí, a questão de número 4. A questão de número 4 diz assim: um trapézio isósceles tem dois lados de medida 5 centímetros e bases de medida 6 e 12 centímetros. Calcule a área desse trapézio. Bom, um trapézio isósceles, os lados não paralelos, eles são iguais. Então, veja bem, de acordo com o enunciado, eu tenho que esses lados iguais medem 5 centímetros, estou marcando aqui, tá? Ó, 5 centímetros. E as bases desse trapézio medem 6 e 12 centímetros. Então, 6, a menor, ficaria aqui 6 centímetros. E 12, a maior, seria essa daqui. Beleza? Bom, são essas informações do problema. Veja bem, para calcular a área de um trapézio, eu dependo exclusivamente, veja bem, da base maior, que eu tenho, vale 12 centímetros. Da base menor, que eu também tenho, vale 6 centímetros, tá? Porém, eu dependo da altura. A fórmula pede a altura desse trapézio. E claro que, na fórmula, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Tudo bem? Beleza? Então, veja bem, antes de partir para a fórmula, eu dependo exclusivamente da altura deste trapézio. A altura é esse segmento aqui, esse segmento que forma um ângulo de 90 graus com as bases, beleza? Bom, como facilitador, eu vou usar este triângulo aqui, onde essa medida mede 5, mais uma vez, essa medida que vai daqui até aqui, dado no enunciado, vale 6 centímetros, beleza? Tá, mas por que eu usei esses 6 centímetros? Veja bem, percebe que sobrou, né, 2 pedacinhos. Esse pedacinho aqui e esse pedacinho. Eles têm a mesma medida, porque esses dois lados são iguais, é um triângulo isósceles. Então, pensa assim, 12 menos 6 dá 6. Ou seja, 6 dividido por dois lados iguais, 3 centímetros cada um. Tudo bem? Beleza? E aí eu tenho um triângulo considerado triângulo pitagórico. Tudo bem? É um triângulo 3, 4 e 5. Então, a primeira parte do problema, eu tiro que a altura dele mede 4 centímetros. Se você acertou a altura igual a 4 centímetros, eu já considerei meio ponto aqui. Beleza? Apliquei o teorema de Pitágoras, querido professor. Tudo bem? Professor, determinei que esse cara é um triângulo pitagórico. Por isso que eu fiquei com a altura igual a 4 centímetros. Tudo bem? Beleza? Tá. Essa é a primeira parte.
ok? Segunda parte, vou fazer a substituição na fórmula, ou seja, a área, vou escrever do trapézio, tá bom? Ficaria assim, base maior 12 mais base menor 6, fechou? Vezes a altura que eu determinei, 4, e isso, obviamente, não posso me esquecer, dividido por 2, beleza? Ok? Aqui eu vou melhorar essa expressão, ou seja, a área deste trapézio ficaria 18, 12 mais 6 vezes 4, isso tudo dividido por 2. Chegou nesse ponto, tanto faz multiplicar depois dividir, ou dividir depois multiplicar. Portanto, a área desse famoso trapézio seria de 36 centímetros quadrados, ou seja, a resposta desse exercício, área do trapézio, 36 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, ó, meio ponto mais resposta correta, meio ponto, beleza? Vamos lá para a última questão da prova. Vamos lá, pessoal. Para finalizar, então, a correção da prova, questão 5. A questão 5 diz assim: o perímetro de um losango é igual a 40 metros e sua diagonal maior é o dobro da diagonal menor. Qual é a área deste losango? Veja bem, eu fiz um esboço desse desenho aqui. Eu marquei que o lado dele é L. Lembrando que um losango, todos os lados são congruentes, beleza? Então, eu vou usar a primeira informação do problema. A informação que eu vou usar diz assim, ó, o perímetro é de 40 metros, beleza? Eu sei que o perímetro de uma figura é a soma de todos os seus lados. Ou seja, eu sei que 4L tem que ser igual ao perímetro. O perímetro, não se esqueçam, a gente escreve sempre como 2P. Ou seja, de acordo com o enunciado, 4L tem que ser igual a 40. Conclusão, a medida do lado deste losango ficou 40 dividido por 4, ou seja, 10 e a unidade de medida em metros, beleza? Ok. Então, essa primeira parte, eu tenho que a medida do lado igual a 4 metros, ok? Segunda parte, veja bem, tá vendo que por definição eu tenho 4 triângulos congruentes. Agora eu vou usar a segunda informação. Ele diz assim, que a diagonal maior é o dobro da diagonal menor. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só, aqui eu vou chamar de 4x, diagonal maior, 4x, e a diagonal menor eu vou usar como 2x. Professor, eu usei a diagonal maior 2x e a diagonal menor x. Tanto faz, você só vai ter mais dificuldades e vai ter que trabalhar com, lamento dizer, você vai ter que trabalhar, no caso, com frações. Veja bem, eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó, esse aqui, aqui, beleza? Então, ó, vou fazer o desenho dele aqui. E agora vou marcar as informações, beleza? Lembrando que ele é um triângulo, claro, retângulo. Então, veja bem, no caso, eu tenho que essa medida aqui, ó, é a metade da diagonal maior. A diagonal maior não é 4x? Uma das propriedades do losango ou de qualquer paralelogramo me garante isso.
tá? Que esse ponto divide essa diagonal ao meio e essa também ao meio. Portanto, se aqui é 4x, essa medida para mim é 2x, beleza? Agora, essa medida, a mesma coisa, tá? Se toda diagonal menor é 2x, esse pedaço para mim é x, ok? E para finalizar, então, essa medida eu calculei no início e eu verifiquei que vale 10 metros. Beleza? A partir daqui, mais uma vez, eu tenho aquilo que é chamado de triângulo retângulo. Eu quero calcular o x e eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, beleza? Então, ó, veja bem, para calcular pelo teorema, eu sei que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos, beleza? Então, de acordo com o enunciado, eu tenho que a hipotenusa é 10, lembrando que é o maior lado desse triângulo. Então, ficou assim, 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x, fechou, ao quadrado, beleza? Aqui, então, ficaria assim para mim, ó. 10 vezes 10, 100, é igual a x ao quadrado, mais, cuidado com esse desenvolvimento, esse expoente 2 eleva 2 e eleva também o x, ou seja, ficou 4x ao quadrado. Melhorando a expressão, ficou assim, então, 100 igual a 5x ao quadrado. 1 mais 4, 5. Ou seja, x ao quadrado igual, estou dando o pulo do gato, beleza? Fica 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 20. Portanto, potência virou raiz. Então, ficou assim, a raiz quadrada, olha o detalhe, de 20. A raiz quadrada de 20, ela não é exata, mas eu posso reescrever como 4 vezes 5, beleza? A raiz quadrada de 4, ela é exata. Raiz quadrada de 4, no caso, ficaria 2. Ou seja, x é igual a 2, que multiplica a raiz quadrada de 5. Não tenho o que fazer. Unidade de medida em metros. Beleza? Então, primeira parte, calculei o lado deste losango. Segunda parte, calculei a medida x. E a última parte, eu vou calcular a área deste losango. A área deste losango ficaria assim, ó. É a medida da diagonal maior, que eu chamei de 4x, vezes a medida da diagonal menor, que eu chamei de 2x. E isso, não se esqueçam, dividido por 2. Dividido por 2. Ou seja, melhorando essa expressão, a área deste losango ficaria assim. 8x ao quadrado, simplificando por 2, ficaria só 4x ao quadrado. Beleza? Ó, dividir, ou melhor, pode até ser, tá? Fica até mais fácil. 2 com 2, lamento. Fica 4x vezes x, ou seja, 4x ao quadrado. E para finalizar, vou fazer a substituição do x. A área do losango ficou 4, que multiplica x ao quadrado, que é 2, que multiplica a raiz quadrada de 5, tá? Então, ó, melhorando, não posso me esquecer, tá? Ó, eu não tenho este comando, por isso que toda hora eu tenho que ir lá e escrever, beleza? Então, ficou assim.
isso ao quadrado, claro, né? Não posso me esquecer que é x ao quadrado, ok? Bom, então ficou assim. Primeiro resolvo a potência. Então, a área deste losango ficou assim. 4 que multiplica 2 elevado a 2, 4. Que multiplica, ó o samurai enlouquecido nele. Ó, expoente 2, índice 2. Ou seja, sobrou apenas o 5. Portanto, a área deste losango ficou igual a 80 unidades de medida, metros ao quadrado. Beleza, pessoal? Uma questão tanto quanto trabalhosa, mas uma questão que é humanamente possível de ser respondida. Lembrando que esta questão, ela foi desenvolvida em sala com vocês. Belezinha, pessoal? Ok? Espero que vocês tenham ido bem. E, de preferência, exercício errado, exercício corrigido, para verificar, sim, quais as possíveis falhas, os possíveis erros. Beleza, pessoal? Até a próxima. Grande abraço. Valeu!